varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube. Agradecemos ao nosso querido público que acessa nossos sites e acompanha nossos vídeos. Hoje nós estamos continuando a nossa tarefa atual da leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Nós chegamos nos livros proféticos, logo, nessa parte da Bíblia que logo após os livros sapienciais, né? Os livros proféticos, né? Nós estamos realizando a leitura do livro de Jeremias, né? Jeremias, vamos ver aqui, o livro de Jeremias é uma nova aliança, né? O 25º livro do Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, né? Então, nós estamos justamente na terceira parte do livro de Jeremias, Profecias de Esperança, né? Vamos para o segundo assunto, né? Mensagem para os exilados, capítulo 27. Então, em todos os seus 22 versículos, o primeiro tópico do capítulo 27 do livro de Jeremias, um realismo crítico, único tópico no capítulo 27. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 27, versículos 1 a 22. O rei Sedecias procura fazer alianças com os estrangeiros para se rebelar contra a Babilônia. Jeremias percebe que essa revolta significa a destruição total do país e, nessa conjuntura, aconselha que todos se submetam ao rei da Babilônia. É a única forma de sobreviver. Capítulo 28 do livro de Jeremias, ainda no segundo assunto, né? Mensagem para os exilados, a terceira parte do livro de Jeremias, Profecias de Esperança, né? 25º livro do Antigo Testamento, livro profético, a nossa contagem geral. Então, o capítulo 28, ele conta com 17 versículos, né? Capítulo 28. Primeiro tópico, o falso profeta. Só um tópico no capítulo 28 do livro de Jeremias. Vamos para as explicações. Capítulo 28, versículos 1 a 17. Ananias, Hananias, Ananias é um falso profeta que recorre à demagogia, procurando dizer o que os ouvintes gostam de ouvir e não aquilo que o povo precisa ouvir. Glória a Deus, aleluia, amém. Capítulo 29 do livro de Jeremias, continuando as explicações. Ainda no segundo assunto, mensagem para os exilados, na terceira parte do livro de Jeremias, né? Profecias de Esperança, né? Livro de Jeremias, uma nova aliança, 25º livro do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, pela nossa contagem geral. Então, capítulo 29, ele conta com, vamos ver aqui, 32 versículos, o capítulo 29 do livro de Jeremias. Primeiro tópico, não se deixem iludir. Primeiro e único tópico do capítulo 29 do livro de Jeremias. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 29, versículos 1 a 32. Os tempos de crise e grandes dificuldades são também tempos de expectativa, em que facilmente se pode cair nas ilusões. De um lado, o povo se procura, repetindo que procura iludir-se para suportar o sofrimento. De outro,
a multiplicação de aproveitadores e vendedores de ilusões. O verdadeiro profeta toma posição, desmascara os demagogos e leva o povo a uma visão crítica e realista, mostrando que as coisas mudarão, entre parênteses, versículos 32, mas só no momento oportuno. Capítulo 30 do livro de Jeremias, vamos continuando as explicações. Capítulo 30, terceiro assunto, né? Livro da Consolação, capítulo 30, na terceira parte já do livro de Jeremias, né? Vamos ver aqui, na terceira parte do livro de Jeremias, né? Vamos ver aqui, exatamente. Profecias de Esperança, né? Livro de Jeremias, uma nova aliança, né? 25º livro número 25 do Antigo Testamento, da Bíblia Sagrada. Então, capítulo 30, já no terceiro assunto, né? Na terceira parte do livro de Jeremias, capítulo 30, terceiro assunto, Livro da Consolação. O capítulo 30 conta com 34 versículos. Vamos para as explicações. O primeiro tópico, a volta da esperança, né? A volta da esperança, o único tópico no capítulo 30 do livro de Jeremias. Vamos para as explicações. Capítulo 30, versículo 1 a capítulo 31, versículo 22. A ação profética de Jeremias é dupla. Para o reino do sul, entre parênteses, Judá, ele anuncia o julgamento e o castigo. Para o reino do norte, entre parênteses, Israel, que há um século sofre por seus erros, ele anuncia a volta do exílio na Assíria e a restauração do país. Efraim é considerado de maneira particular, talvez porque tenha sido uma das regiões atingidas pela reforma promovida pelo rei Josias em 622 a.C., entre parênteses, conforme 2 Reis, capítulos 22 e 23. O profeta anuncia a restauração da aliança. Será uma nova criação, entre parênteses, 31, capítulo 31, versículo 22, em que a mulher, entre parênteses, Israel, cativará o homem, entre parênteses, Javé. Não é mais Javé que tentará seduzir o seu povo. O povo é que procurará seduzir Javé. Glória a Deus, aleluia. Vamos para o capítulo 31, né, do livro de Jeremias, ainda no seu terceiro assunto, Livro da Consolação, né, na sua terceira parte, Profecias de Esperança, né, no livro de Jeremias. Vamos para as explicações do capítulo 31, né? Então, o capítulo 31 ele conta com, vamos dizer aqui, 40 versículos, né? E o capítulo 31 não consta de nenhum tópico aqui. Então vamos para as explicações. Capítulo 31, nós explicamos aqui o capítulo 30, né? E o capítulo 31 até o versículo 22, e vamos continuando aqui. Capítulo 31, versículos 23 a 40, não é? Após a queda de Jerusalém em 586 a.C., o que Jeremias anunciava para o reino do norte torna-se atual também para o reino do sul. Nesse momento difícil, o profeta descortina um futuro cheio de esperança.
Javé realizará uma aliança nova com o povo. A aliança antiga se caracterizava por uma lei externa e por mediações entre Deus e o povo. A aliança nova será uma relação com Deus em que todos terão o senso do amor e da fidelidade, de tal maneira que não serão mais necessárias nem lei externa, nem mediações. O que Jeremias vê aqui é a realização plena do projeto de Deus, a humanidade nova, em que as estruturas de poder são superadas pela fraternidade e as estruturas econômicas pela partilha justa dos bens que Deus concede a todos. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, capítulo 22, versículo 5, repropõe essa utopia democrática de uma humanidade em que todos vivem totalmente reconciliados entre si e com Deus. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos para as explicações do capítulo 32 do livro de Jeremias, ainda no seu terceiro assunto, livro da consolação, né? Ainda na sua terceira parte, profecias de esperança, né? Sua terceira parte. Livro de Jeremias, uma nova aliança, 25º livro, número 25 do Antigo Testamento na Bíblia Sagrada, não é? Então vamos para o capítulo 32, que conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? Conta com justamente 44 versículos. Capítulo 32 do livro de Jeremias. Vamos para as explicações do mesmo. Primeiro tópico, a fé na promessa de Deus. Primeiro e único tópico do capítulo 32 do livro de Jeremias. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 32, versículos 1 a 44. Enquanto o exército babilônico cerca Jerusalém, pronto para a conquista, entre parênteses, 587 a.C., Jeremias compra um terreno que em breve pertencerá ao inimigo. Essa atitude paradoxal é um ato de fé na promessa de Deus e no futuro do povo. Javé prometeu a terra e a deu a seu povo. Este, porém, foi infiel e por isso a perde para o inimigo. Todavia, a promessa de Javé é permanente. A terra voltará para as mãos do seu povo. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do capítulo 33 do livro de Jeremias, né?